Como estamos em tempos de Páscoa, eu gostaria de falar sobre ressurreição. Se fizéssemos a pergunta, o que é que Deus queria fazer quando resolveu executar o seu plano eterno da criação da humanidade? A resposta está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz que Deus queria uma grande família de muitos filhos semelhantes ao seu único filho Jesus. Agora, se aprofundássemos um pouquinho mais essa pergunta e perguntássemos, ok, como se pareceria essa família? Com o Adão que ele criou lá no paraíso antes do pecado ou com o Jesus da ressurreição? Evidentemente, o plano de Deus era uma grande família como o Jesus da ressurreição. O Adão no paraíso era muito inferior e é muito inferior ao Jesus da ressurreição, ok? Se o Adão fosse caminhando, tivesse uma árvore na frente, ele batia nela e caía de costa. Jesus, depois da ressurreição, ele estava andando, ele passava a parede, como aconteceu lá com os discípulos, e não acontecia nada com ele. Era um corpo glorificado, era um corpo espiritual. Então o Adão lá no paraíso não era um produto final. Deus estava executando o seu plano de maneira progressiva. Aqui havia duas árvores lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, simbolizando duas naturezas. A árvore da vida é simples, é a vida. E a árvore da vida, lá no jardim, lá no paraíso, era um símbolo de Jesus. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele é a árvore. Ok? Então, se o Adão tivesse comido da árvore da vida, ele teria se tornado como Jesus que nasceu de Maria, sem pecado, mais humano. Mas nós sabemos que ele não comeu, ele pecou, então entrou a natureza pecaminosa que passou para todos nós, chamamos de pecado original, todos pecamos. Agora, veja bem, então o Adão seria como o Jesus que nasceu de Maria. E a pergunta é, por que Deus fez assim? Porque, note bem, se ele tivesse criado um produto final como Jesus da ressurreição, ele teria que fazer cada um individualmente. Porque segundo a Bíblia nos diz, perguntaram para Jesus, os saduceus que não criam ressurreição, perguntaram para Jesus, deram um caso por Jesus, dizendo que uma mulher teve 7 maridos, todos eles morreram, 7 irmãos, e aí no céu de quem ela ia ser mulher? E Jesus respondeu, vocês errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ele disse que lá nós vamos ser como os anjos, que não se casam. Então ele teria que fazer todos os filhos um por um, mas ele resolveu seguir o modelo da semente. Tudo na Bíblia funciona no modelo da semente. Jesus cria a primeira árvore, essa dá fruto. Jesus cria a primeira galinha, o primeiro galo, e eles têm o primeiro homem, a primeira mulher, eles têm filhos. E assim é o princípio da semente, segue o princípio da criação de Deus, ok? Então, aí o que aconteceu? Aí, como Adão pecou, já estava no plano de Deus a vinda de Jesus. Ele já sabia, o pecado de Adão não pegou Deus desprevenido. Talvez a gente fale disso uma outra vez, não agora. Mas Deus já sabia. E muita gente pergunta, mas você já sabia, então por que fez assim? Bom, aí é um outro papo, nós podemos falar um outro dia, mas Deus fez assim, e aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele enviou Jesus. E Jesus, então, agora, porque o Adão pecou, Jesus teve que fazer tudo o que o Adão não fez, viver uma vida sem pecado e, no fim, morrer pelos pecados de todos nós. Então, a morte de Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. E ele foi um substituto. Nós deveríamos morrer. Ele morreu no nosso lugar. Então, depois de morrer, ele ressuscitou. Então, olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus já existia como filho. Ok? O nome Jesus é depois do nascimento humano dele. Então, como filho, a Bíblia nos relata lá em Lucas que o Espírito Santo veio, cobriu Maria com a sua sombra e gerou o filho, que era alguém que já existia, num óvulo de Maria, para que ele pudesse pegar a natureza humana, porque o pecado foi cometido por um ser humano, então um ser humano teria que pagar esse pecado. Por quê? Por causa da justiça de Deus.
Muita gente tem problema em fazer um balanço, ou um equilíbrio entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Mas Deus, a justiça de Deus não anula o seu amor, nem o seu amor à justiça. Então, o que foi que aconteceu? Então, veio Adão, morreu, satisfez toda a justiça de Deus, ressuscitou. E agora o que acontece? A semelhança do que aconteceu lá com Maria acontece com a gente. Agora foi um pouco diferente, pense nisso. Lá no céu estava Jesus, então ele veio, se fez carne Maria, ok? Viveu, e aí morreu, ressuscitou, ganhou um corpo novo e voltou ao seu estado de pessoa espiritual. Antes dele nascer, ele era uma pessoa espiritual. Aí ele assumiu um corpo físico, ok? Uma pessoa física. Mas a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então ele tinha que morrer, e ele morreu. E agora o que o Espírito Santo faz? A mesma coisa que fez em Maria. Quando a palavra de Deus é pregada, então ele vem sobre mim e sobre você, e ele aplica em nós a vida do Jesus da ressurreição. Não do Jesus que nasceu de Maria, mas do Jesus da ressurreição. E nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, aí nós começamos a participar da ressurreição, quando nós nascemos de novo. Mas aí não para a história, porque nós, quando nascemos de novo, nos tornamos uma pessoa espiritual. Então há dois tipos de gente andando por aí, pessoa natural e pessoa espiritual. Nós nos tornamos pessoas espirituais. Mas nós temos um corpo humano. Temos que ganhar um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Então, quando esse processo que começa o nosso novo nascimento termina com a nossa ressurreição ou com a nossa transformação, se Jesus vier antes, vamos receber um corpo novo e o processo da ressurreição vai terminar. Então veja bem, é importante a ressurreição porque hoje nós já estamos vivendo uma vida de ressuscitado, porque nós nascemos de novo, isto é, ressuscitamos, ok? Então pensa bem nisso, só que é um processo, e Deus vai terminar esse processo quando Ele vier nos buscar ou quando nós morrermos e ganharmos um corpo novo semelhante ao de Jesus. Aí quando chegar o último filho de Deus, que Ele sabe o número dos filhos, ok? Por isso Jesus não voltou ainda, porque Deus tem outros filhos por aí, né? Ele vai gerar mais filhos, e Ele gera pela palavra, por isso temos que evangelizar. Quando Jesus voltar, se consuma então a ressurreição. E eu termino dizendo isso. Você já é um ressuscitado, vivendo a ressurreição. Viva como ressuscitado em nome de Jesus. Amém.